Olá pessoal, neste vídeo nós vamos aprender, ver na teoria e na prática como que a gente faz uma modelagem de dados. E aí a gente vai aprender com exemplos como é que eu faço uma conversão do modelo relacional para um modelo de documentos. Aqui eu tenho um exemplo de incompatibilidade de impedância, que é um exemplo de pedidos. Eu tenho aqui uma estrutura que é única. Se a gente for analisar uma interface gráfica, onde eu tenho um pedido, eu tenho um cliente, eu tenho itens desse pedido, eu tenho os pagamentos, ou se a gente não pensar em um aplicativo, mas pensar em um documento físico, o vendedor, a pessoa que administra a empresa, ela vai preencher essas informações aqui. O pedido de Marta, um vendedor, colocando as informações desse pedido, quais são os detalhes de pagamento. A gente aprendeu que para modelar um banco de dados relacional, a gente tem que separar os atributos que são relacionados a cada uma das tabelas. E aí eu teria aqui os pedidos, aqui eu teria informações do cliente, nessa tabela eu teria os itens de pedidos e eu teria os cartões de créditos. Então a gente separava e fazia a criação dessas tabelas, uma relacionando com a outra, e a gente conseguia recuperar essas informações por meio de junção. E por que não armazenar essas informações em um único local e onde eu consiga acessar essas informações em um único local ou documento? É o que a gente vai ver que no Mongo a gente não tem essa integridade referencial, eu não tenho várias tabelas e eu não tenho o conceito de junção, que existe uma chave primária relacionada, uma chave estrangeira relacionada com a chave primária. Então não existe esse conceito. Existe os documentos que são embutidos, então um documento dentro do outro. O endereço, por exemplo, eu tenho o logrador, a rua, o CEP. E eu tenho as referências entre os documentos por meio do ID, que é um identificador que é único. E eu posso ligar as coleções por meio desse ID, mas que não é a chave estrangeira. A chave estrangeira, a informação que está lá na tabela, ela tem que estar obrigatoriamente na chave primária de uma tabela original. Aqui não. Aqui, se eu tiver um ID relacionando com um ID de uma outra coleção, se esse ID não existir lá, o MongoDB ele não vai garantir isso. Se colocar a informação não existir na tabela de origem, vai estar errado. Ele vai gerar uma inconsistência, que pode ser temporária. Aqui eu tenho um exemplo de documentos internos na coleção postagem e autor. Eu tenho as postagens aqui e os autores. É um documento embutido. O autor eu tenho um nome, um e-mail, uma senha, uma biografia. Eu tenho também aqui um array de documento embutido. Um array aqui representado pelo colchete. Eu tenho aqui um autor que fez um comentário. Esse outro autor fez outro comentário. Então eu tenho vários comentários para este livro aqui. Eu posso representar a relação postagem-autor em um único documento. Mas também eu posso representar essa postagem em documentos, em coleções distintas. O documento aqui tem um exemplo de documento, ID aqui que é um registro, uma instância na coleção postagem. E essa postagem referencia aqui o autor ID1, que é esse autor aqui ID1, por exemplo. E aí eu tenho esse autor 1, eu consigo saber que quem fez esse livro aqui foi Márcio de Souza. E aqui eu tenho vários comentários que continuam integrado aqui nessa coleção postagem. Então aqui é um exemplo de modelagem usando postagem e autor nesse banco de dados aqui, que eu posso modelar colocando o autor junto aqui dessa mesma coleção, que aí é interessante porque vai garantir atomicidade nessa coleção, ou aqui eu posso colocar separado. E aí existe essa ideia de ou armazenar tudo em um único documento ou separado em coleções diferentes, e aí gera-se essa questão da referência. O modelo de dados desnormalizado com dados embutidos, que combina todos os dados relacionados em um único documento, ele vai facilitar a atomicidade, se eu colocar desnormalizado tudo em um único documento, em uma única coleção, ao invés de normalizar em vários documentos e coleções. As operações de escrita são atômicas no nível de um único documento, mesmo quando a operação modificar vários documentos. A gente entende
sabe que a atomicidade vai ser garantida a partir desse único documento aqui. Se ele insere essa informação, ou ele registra o autor, as informações de livro, autor e comentários, ou ele não registra nada. Então, se eu separar o autor daqui, essa coleção ela pode ser gravada, não teve nenhum problema, mas se eu for inserir o autor separado, possa ser que no momento que for inserir o autor, teve algum problema e ele não foi inserido. Mas nada impede da postagem ter sido criada e tal, ok? E aqui não, porque a atomicidade é de cada um dessas coleções, desses documentos separadamente. E quando eu falo de documento, o documento é instância, então possa ser que a coleção foi criada aqui de autor, mas especificamente esse autor 1 aqui teve um problema, a coleção está criada, todos os outros autores foram criados, mas o autor 1 ele não foi criado. Ele teve um erro nele, mas não vai deixar de funcionar todos os outros. Aí depois a gente teria que resolver o problema desse autor aqui, inserir esse autor. E como que eu resolvo esse problema de desnormalização aqui no MongoDB? Eu tenho uns relacionamentos que são 1 para N, e aí eu transformo esse 1 para N em um documento interno. Ou, no N para N, eu transformo em um documento do campo do tipo array. E aí vamos para um exemplo aqui do banco de dados IFBA. Eu tenho um aluno que pode ser matriculado em várias disciplinas, essa disciplina tem vários alunos. E aí aqui eu tenho um exemplo desse modelo relacional. O aluno tem vários telefones e tem várias matrículas aqui nessa disciplina. Esse é o banco que a gente vai utilizar nos nossos exemplos também práticos de consulta que a gente vai ver mais na frente. Eu posso modelar isso como em um único documento, botando aqui o telefone, é um array, esse aluno tem vários telefones, esse aluno aqui, Cláudio, tem vários telefones, eu represento aqui com colchete várias informações, então relacionamento NN, ou ele tem várias disciplinas, né, com nota, que eu posso simplificar colocando neste array aqui. Eu tenho, esse aluno faz a disciplina de lógica, tem essa nota de banco de dados e por aí vai. Então, eu posso modelar dessa forma em um único documento, que é uma proposta interessante. Ou, por exemplo, eu posso modelar dessa outra forma. Eu deixo aqui os meus telefones, meus endereços, mas as disciplinas, como podem ser cadastrados em momentos diferentes, aqui um setor, o próprio aluno pode autocadastrar e selecionar disciplinas, eu pensei que aqui poderia ser uma proposta interessante, de deixar a coleção de disciplinas separado, e aqui no aluno, já que a nota é do aluno, eu seto aqui um link, que não é a chave primária, desculpa, é a chave primária, mas aqui não significa que é uma chave estrangeira. Isso aqui não é uma chave estrangeira, na verdade. A chave primária é essa daqui, mas isso aqui não é uma chave estrangeira. Isso aqui é um link que eu referencio ao 2. Se eu, por exemplo, colocar 10 aqui e 10 não existir cá, o Mongo não vai impedir disso de registrar essa informação. Vai ficar uma inconsistência. Na hora que eu quiser mostrar uma informação da disciplina 10, simplesmente vai dizer, ó, a disciplina 10 não existe, então não vai mostrar essa informação. Então, o Mongo permite que seja feito dessa forma. Então, por isso que tem essa diferença. Mas aqui eu faço um link. Eu informo que esse ID aqui é da minha disciplina 2 ali, e se tiver tudo ok, vai funcionar. Então, aqui é uma outra proposta, eu faço essa referência aqui manual. Perceba que eu não chamo disso aqui de integridade referencial. É uma referência, é somente um link artificial que eu estou usando aqui nessa minha coleção. Certinho? E aí, é um exemplo. Aqui eu vou trazer um outro para ajudar no desenvolvimento do projeto de vocês. Eu estou pegando um projeto aqui no esquema conceitual que eu tenho aqui de um e-commerce, que eu tenho os clientes que são de tipo pessoa jurídica, física, que realizam pedidos. Esses pedidos têm aqui os itens, que tem vários produtos comprados com quantidade, e aqui eu tenho que esses pedidos podem ser trocados. Então, nem todos os pedidos que foram comprados teve troca, mas alguns houve troca. Então, aqui eu tenho um exemplo de esquema conceitual. Aqui o nosso relacional, ele mostra aqui pra gente 3, 6, 9, 10 tabelas. 9 tabelas, na verdade, 3, 6, 9. E essas tabelas exatamente mostram aqui o cliente. Eu tenho vários endereços, eu tenho vários telefones, eu posso ter pessoa física, pessoa jurídica, tenho vários pedidos, e aqui a venda, que são os itens do pedido, e eu posso ter trocas ou não desse pedido. Como que eu posso modelar isso aqui no MongoDB?
Eu pensei e aí é uma ideia de pensar em como isso pode estar resolvido em documentos, em coleções, e a gente juntar as informações. Então aqui eu pensei que o cliente ele pode ter todas as informações aqui. Ele tem vários endereços, ele tem vários telefones, ele é uma pessoa física ou jurídica, e eu coloco um tipo lá para ele, se é pessoa física ou jurídica. Então essas 5 tabelas aqui do meu projeto de banco de dados relacional, eu posso ter uma única coleção chamada cliente. Eu poderia ter também a venda, o pedido. E nesse pedido eu poderia ter foram as vendas que foram feitas e se houve troca ou não. Então aqui seria minha outra coleção de dados no MongoDB. E eu deixaria o produto separado. Então, resumindo aqui esse esquema lógico, eu pensaria aqui em uma coleção cliente, uma coleção venda e uma coleção produto. E ficaria assim a proposta. Então, modelando aqui, eu teria um cliente, que eu teria todas as informações dele, se ele é pessoa física ou jurídica, está o nome dele aqui, o telefone, o endereço, eu tenho vários tipos de endereço, esse apartamento e as informações dele. Então, telefone e endereço, como é mais de um, telefone e endereço, eu tenho um array, está aqui. Ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, eu coloquei um tipo. Então, nesse caso, eu sei que é uma pessoa física. Se for jurídica, vai estar ali o tipo pessoa jurídica. Então, essas 5 informações aqui, eu modelei dessa forma. Pensando tudo está em uma única coleção. Produto, eu tenho aqui separado também, são as informações do produto. Código do produto, nome, eu coloquei aqui separado. Então, eu tenho uma coleção produto. E o meu pedido são essas outras informações aqui. Eu tenho pedido, que eu tenho vendas e algumas vendas têm troca. Então eu resumi aqui, ó, eu tenho o pedido que está relacionado a um cliente, aí eu faço aquele link lá para o meu cliente, cliente ID, e aí eu referencio ele aqui para cá. Esse ID aqui é a minha chave primária de pedido. E aí eu tenho os itens comprados. Ele comprou produto, eu informo qual é o produto, preço, venda, percebe que são as informações que estão aqui, ó. Preço, quantidade, desconto, preço, quantidade, desconto. E eu tenho um documento embutido que pode ser o quê? Uma troca. Então nem sempre vai ter esse item trocado, porque esse produto que eu comprei pode ser que não tenha troca. Mas se tiver, vai estar aqui um documento embutido. Esse produto 6 aqui foi trocado pelo produto 7. E aí aqui eu paguei 55, aqui eu comprei outros 2, aqui foi a quantidade 1, aqui eu comprei 2 por esse valor. Então eu consigo representar aquelas informações do relacional aqui no documento dessa forma. Percebe que itens comprados, esse pedido aqui pode ter várias vendas. Então eu coloco aqui várias vendas como um array, porque eu possibilito que ele comprou um produto, depois ele vem cá comprou outro produto e aí por aí vai. Então eu tenho aqui uma lista de produtos comprados. Aqui a coleção cliente completa com as informações, né? Pessoa física, eu tenho endereço, eu tenho telefone, que são arrays. E aqui eu tenho o meu documento completo também para a gente enxergar que eu tenho um produto, eu tenho aqui as informações do pedido, que está vinculado, todo pedido está vinculado a um cliente. Como é que eu sei disso? Aqui, né? O cliente está aqui vinculado a esse pedido. Eu coloco ele aqui. E aqui eu tenho os itens comprados, o produto que foi comprado, quais são as informações desse produto e se esse produto foi trocado ou não depois. Se foi trocado, vai estar aqui. Não troca, essa informação aqui some. E isso é a característica do Mongo, né? Ele é uma estrutura que possibilita eu criar sem esquema. Então, esse documento aqui tem um item trocado. Outro documento pode não ter esse item trocado. Esse outro documento tem um pedido e tem um produto, mas não tem esse item comprado aqui. E aí eu tenho essas informações que o Mongo me permite criar esses esquemas, essas coleções, esses documentos com esquemas diferentes, certo? Aqui a ideia basicamente desse exemplo é mostrar o projeto que vocês vão fazer. O desafio de vocês é pegar um projeto desse esquema lógico e converter ele para de documentos. E é interessante vocês fazerem desta forma aqui, proposta, coleção. Aqui eu poderia ter outros modelos, por exemplo, eu poderia pensar aqui em clientes separado, cliente pessoa jurídica, pessoa física, justificando por que eu fiz isso.
né? Porque, é porque eu quero ter uma relação de cliente jurídico separado de física, poderia ter mais uma outra coleção aqui. Mas tem N possibilidades e tem que se justificar por que criou essas coleções separadamente. Mas existem essas propostas. E como que eu consigo fazer a conversão de dados, né? Lá do relacional para o de MongoDB. Quando vocês acessam lá o Workbench, vocês fazem uma consulta, e existe aqui o resultado nessa tabela aqui embaixo. Ao exportar, vocês vão ter a opção aqui JSON. E isso é bacana porque essas informações em JSON aqui, vocês não vão precisar digitar manualmente, vocês vão pegar e conseguir fazer a importação, ajustando para o modelo de documento que vocês têm, e fazer essa importação de forma mais tranquila. Ele gera esse arquivo JSON e vocês conseguem manipular ele adequando ao arquivo que vocês têm na coleção de vocês do banco de dados. Aqui está uma referência para essa apresentação, foi usando esse livro aqui de Desvendando o MongoDB, que é muito interessante, e a documentação do Mongo também, de modelagem de dados, de validação, de referências, e essas outras informações que eu coloquei aqui sobre o JSON também. Certinho? Basicamente isso. Até a próxima. Tchau, tchau.